Meus queridos, a paz do Senhor, que o Senhor reine em seu lar, em sua vida, e que você seja bem-aventurado através da graça de Cristo. Amém? Nós vamos falar um pouco hoje a respeito das mazelas que existem no meio do povo de Deus. Mazelas que desde muitos anos anteriores aos dias de hoje, na igreja primitiva, na igreja cristã primitiva, já se afigurava aquelas situações que deixavam os dirigentes constrangidos e de maneira a terem que ser um pouco mais rígidos na doutrina e na disciplina. Hoje não é diferente. Nós temos e mantém-se o espírito da divisão, da dissensão, da contenda, a inveja, o ciúme, a intriga, as porfias. Portanto, tudo isso teimam em ficar grudado no meio do povo de Deus, fazendo com que as igrejas tenham um mau desempenho. E quando digo isso, digo da parte espiritual, amém? Portanto, eu quis fundamentar o texto de hoje em 1 Coríntios, do capítulo 1, verso 10 a seguir, amém? Então vamos à leitura bíblica. Espero que essa leitura já possa, por si mesma, trazer um certo entendimento a todos nós. Vamos então à leitura bíblica. Rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Louvado seja Deus. Somente aqui. Meus queridos, se há uma atividade legal, horrenda, abominável diante do coração de Deus, diante dos olhos de Deus, são as dissensões, as divisões, as contendas que se levantam no meio do povo de Deus. E isso não é nada raro, é muito comum em quase todas as congregações, igrejas, ministérios. Sempre há contendas, divisões, sempre há aqueles que se julgam no direito de reivindicar um lugar que já pertence a outrem. Sempre há pessoas contradizentes, pessoas contrárias a tudo que se levanta, tudo que se faz na igreja. Amém? Mas tenho para mim que tudo isso ocorre devido à ignorância de Cristo, que a pessoa tem de Cristo, que a pessoa tem da palavra de Deus. Porque se somos chamados à atenção para cuidarmos de não levantarmos divisões, contendas, dissensões, toda espécie de atitudes, de atividades
que promovem essas coisas e praticamos isso, é porque, na verdade, não nos convertemos de fato à pessoa de Cristo. Não entendemos, não tivemos discernimento nenhum da vontade perfeita de Deus para o ministério religioso. É complicado porque ainda há o egoísmo estabelecido nas pessoas. Ainda há o desejo de se sobressair acima dos demais. Ainda há o desejo de reivindicar o feitio de algo para si. Meus queridos, será que não aprenderam que Deus vê o oculto? Vê o que não é manifesto, quanto mais o manifesto. Portanto, meus queridos, apaziguai os vossos corações, tende, pois, o ânimo da paz, o ânimo da conciliação, o ânimo da cooperação. Assim a obra cresce, a igreja cresce, o corpo de Cristo cresce. Mas é complicado trabalhar desta maneira, porque poucos são aqueles que entendem a vontade de Deus, que não conseguiram fazer uma leitura completa do desejo de Cristo para a sua igreja. Uns creem que a igreja é sua, pertencem a si, talvez por ter sido ele um dos fundadores, um dos primeiros a habitar na igreja, a congregar na igreja, a fazer parte nos cultos na igreja. Portanto, talvez seja como aquele que dá um vasilhame para a igreja e já julga ser dono de toda a despensa, de toda a cozinha, de todos os utensílios, e começam aí a guerra. Veja bem, um pastor, hipoteticamente falando, um pastor elege o corpo ministerial que vai dirigir os trabalhos. Departamento de senhoras, departamento de varões, departamento de jovens, culto de ensino e por aí afora. Aqueles que ficaram de fora vão trabalhar contra aqueles que estão nomeados. Por quê? Porque ainda não conseguiram transformar a sua mente, crescerem, ultrapassarem a carne, os pensamentos mesquinhos, egoísticos. Ainda são pequenos, tacanhos, são os miseráveis ainda. Até quando esses miseráveis vão permanecer miseráveis? Porque aquele que não conhecem, que não discernem a vontade de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, são miseráveis, sim. São pobres de entendimento, miseráveis no entendimento. Até quando Cristo vai aturá-los? Creem que serão eternizados nessa postura mesquinha, tacanha? É impossível admitir que no meio cristão ainda há aqueles que se julgam dono da obra, dono de Cristo. É impossível admitir as atitudes mesquinhas em nosso meio. Meus amados, somos o povo de Deus. Até quando Cristo vai suportá-los? Acham que o Senhor está alegre, está feliz com essas atitudes? E eu digo isso porque é uma prática
em quase todas as congregações, em quase todos os ministérios. E eu não falo isso apenas dentro das igrejas evangélicas, não. Porque próximo à minha casa tem uma igreja católica. E o que há de briga, de confusão, de pessoas que dirigem alguma coisa lá dentro, no ministério, é incrível. Eu fico boquiaberto. Eu fico estupefato, pasmo de ver essas coisas. Será que acreditam que Deus, que Cristo iria aprovar isso? Meus amados, dobre os vossos joelhos, busque a santidade e irão entender o que é fazer a obra de Deus. Não é se postar contra, não é levantar contenda, dissensões, divisões, como tem feito até agora. Mudem vosso proceder. Convoquem em vós o Espírito Santo para lhes ensinar a servir a Cristo. Isso é falta, sabe de quê? De respeito à pessoa de Cristo, que é sim o cabeça da igreja, o dono da igreja, o Senhor que sofreu na cruz do Calvário. E agora se arrombam de donos da igreja, se arrombam de senhores dos senhores. É inadmissível uma postura dessa no mundo cristão. Respeitem a pessoa de Cristo, respeitem aqueles que têm a boa vontade de trabalhar na obra de Deus. Não fique contra, coopere. Fostes chamados como cooperadores, não como combatedores da obra de Cristo. Ou posso chamá-los de anticristos? Pois o são. Anticristos. Porque aquele que não trabalha a favor de Cristo é um anticristo. Ora, basta, chega. Que o Senhor tenha misericórdia desses tais que buscam a contenda, que vivem pela dissensão, ciumeira, imbecil, burra. Desculpem, mas é isso. É isso. Se estou falando, não falo de mim, falo da parte do Senhor, porque lendo a palavra dele, tendo a compreensão da palavra dele, eu não posso estar feliz, eu não posso estar contente. E fui levantado para falar, para ser uma voz, a falar das mazelas que há em nosso meio e buscar consertar isso. Que o Senhor fale melhor em vossos corações e parem de brigar e parem de contender. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A igreja existe para levar salvação e não guerra. Agora viramos um tiquinho de guerra, um foguinho guerreiro aqui, outro foguinho guerreiro acolá. Onde vão parar com isso? Quando é que vão entender a vontade de Deus? Quando é que vão discernir? E ainda se dizem crentes, ainda se dizem cristãos? Que cristão e que crente é esse que vive em dissensão na igreja? São levantadores de contendas, semeando intriga, fuxico, fofoca. Seus línguas soltas, caiam por terra todo o vosso trabalho, em nome de Jesus, em nome de Jesus.